O Roger não é tão badass quanto nós pensávamos? Aqui é o Troking e vamos falar sobre as informações que nós tivemos no capítulo 1156. E realmente elas foram bem surpreendentes, mais do que eu esperava. E o capítulo começa nos revelando sobre como eram as piratas cujas naquela época, de 40 anos atrás. E nos revelado que elas eram como se fossem idols para nós, nosso mundo. Elas simplesmente eram extremamente amadas e reconhecidas por diversos piratas e por alguns civis. Mas não tanto porque elas literalmente saqueavam diversas cidades. Mas muitos homens eram apaixonados por ela devido à beleza incrível que toda a tripulação, sem exceção, tinha. Mas as que chamavam mais atenção naquela época eram, obviamente, a capitã e vice-capitã. Sendo a capitã a Gloriosa, que também era imperatriz de Amazon Lily naquela época. Caso você não se lembre, Gloriosa é aquela velhinha que fica acompanhando a Hancock, que inclusive há pouco tempo atrás no flashback do Kuma nos foi mostrado que ela fazia parte da tripulação do Shebeck. Curioso sobre o fato por que ela está na tripulação do Shebeck. Principalmente porque logo em seguida é nos revelado que a sua maior paixão era o Roger. Ela amava muito o Roger, mas seu amor não era correspondido, pois o Roger amava a vice-capitã da sua tripulação, que no caso, naquela época, era a Shaq. Que também, para quem não se lembra, é aquela mulher que fica no bar, que vive junto do Rayleigh. Que é, entre aspas, a mulher dele, mas a relação deles é meio aberta, então não dá pra dizer muito bem. Mas sim, é aquela mesma mulher. Inclusive, a coitada Gloriosa, ela era muito menos respeitada que a própria vice-capitã dela. Tanto que a maioria dos homens que iam de conta com a tripulação das Cuias, eles preferiam muito mais a Shaq do que a Gloriosa. Que é simplesmente uma pena. Acho a Gloriosa muito mais bonita, mas, bem, é de gosto para gosto, né? Inclusive, o motivo do Roger ter aparecido, a tripulação do Roger ter aparecido nesse capítulo, foi exatamente porque o Roger estava tentando reivindicar a Shaq para sua tripulação, tentando roubar ela do grupo das. E nessa investida que eles deram contra a tripulação das Cujas, devido à grande beleza da Shaq, simplesmente todos os homens mais fortes da tripulação foram facilmente derrubados. Tirando o Rayleigh, que não se importa tanto assim com esses negócios de interesse amoroso, então ele só ficou lá na dele. Mas o Roger, Gaban e quase todo o resto foi totalmente derrubado apenas pela Shaq. Inclusive também saquear. E a coitada Gloriosa lá ainda tentando ir em cima do Roger, o Roger falando: sai da frente, porra, tô tentando ver a Shaq, você tá me atrapalhando. O Roger tá parecendo mais um Sanji do que o Luffy. Eu até fiquei em dúvida se realmente o Roger parece um paralelo. Mas enquanto eles estavam nessa brincadeirinha, acabou aparecendo um navio da marinha que estava sendo liderado pelo Garp, indo exatamente atrás do Roger. E aí quando o Roger até começou a dizer, vamos, bora Marujos e Savelas, bora começar a sair. Mas aí quando o Gaban ele avisou ele, eita, Roger, pelo visto quem tá no comando do navio é o Garp. Aí na mesma da hora ele falou, esquece tudo que eu falei, nós vamos avançar de vez na direção dele. E o Garp disse a mesma coisa para a tropa da marinha dele. E cada um deles acabou avançando direto um no outro e até utilizar novos golpes nomeados, como o Garp utilizando o tal punho meteórico e o Roger utilizando a alma dos selvagens. Realmente lindo. E com esse clash ainda maravilhoso, com essa parte do capítulo toda estendida, mostrando o ataque do clash dos... Mas infelizmente da parte do Roger contra o Garp acaba parando por aí. E nós voltamos a observar a visão do Shebeck. E dessa vez, como se passaram 4 anos desde o final daquele flashback do último capítulo para esse capítulo, então realmente muita coisa mudou. E dessa vez o Rox ele adicionou muitas pessoas, em alguns rostos no caso, que nós já conhecemos. Só que eles não estavam no capítulo passado. Sendo estes, no caso, Big Mom e Kaido, quando tinha apenas 15 anos. Juntamente com a Big Mom, obviamente, aquele Strelsen, que é aquele cara que trouxe a Big Mom pro lado da pirataria, quando ela ainda era criança. Temos aquele homem-peixe gigante, muito estranho, que aparentemente ele é aquele mesmo homem-peixe que estava no flashback do Kuma de God Valley, que simplesmente a gente não sabia quem era, mas parece que ele é extremamente poderoso também. A entrada do Capitão John e de um homem extremamente infame que o Oda fez questão de deixar uma página mostrando a introdução apenas dele nesse caso. Que no caso se trata do Silver X, que era o último cara que faltava dentre os mortos, os cadáveres que estavam no arco de Thriller Bark, que o Moria conseguiu ter posse deles, mas que a gente não sabia o rosto dele e o quão forte ele era dentro da tripulação. E finalmente nos mostrou. Aparentemente ele era um Yakuza também, tanto que era rival direto do Shiki, e era extremamente poderoso. Não nos deu muito detalhe sobre ele, só apenas dizendo que ele seria o futuro Silver X, mas o design dele eu achei realmente muito foda. Inclusive tá me lembrando o Z. E uma coisa muito curiosa que tem nessa cicatriz no queixo dele acabou me lembrando sobre o X-Drake. Me fazia teorizar talvez que ele seja o avô dele,
Mas bem, muitas coisas para se pensar, mas realmente já achei bem interessante a introdução dele. Talvez ele tenha sido alguma espécie de traidor, ele possa ser um infiltrado da Marinha que tem entrado aí, por isso que o Oda deu questão de dar esse enfoque nele, que talvez a queda do Rox, um dos motivos da queda do Rox, porque no caso nós sabemos que tem mais diversos motivos, mas talvez um dos motivos tenha a ver com ele, e se há algo ainda para se teorizar. Mas bem, continuando, no final do capítulo, Rox reúne todo o bando dele e alguns gigantes para explicar sobre qual é o plano dele para derrubar de vez o governo mundial. E no caso, segmento para esse plano inclui duas etapas. Que no caso, a primeira é encontrar as duas Akuma no Mis de deuses supremos que uma ele não sabe, no caso não foi dito se ele sabe ou não onde está, mas a segunda ele disse que está armazenada em Elbaf e que ele quer que a segunda Akuma no Mi seja consumida pelo Harold, que era um amigo mais próximo e respeitado dele. Inclusive deu até uma cena engraçada do Kaido falar, só vamos forçar ele logo de uma vez. O Rox deu-lhe uma porrada pra afastar o Kaido e falou, vai se fuder, porra, não fale assim do Harold, ele é meu amigo, entendeu? Não fique falando assim dessa forma com ele. Ah, e um adendo, eu acho que essas duas Akuma no Mi talvez seja a do Deus do Sol, como nós já sabemos, a do Luffy, e a do Deus da Lua, que talvez possa ser a fruta que o Barba Negra consumiu, que no caso é a Yami. Talvez o Oda acabe revelando que a Yami não é uma Lugia, que na verdade é uma Zoa Mística. Bem, ele já fez com a do Nika, então não é tão impossível assim ele fazer assim com o Luffy. Mas eu acho que não. Talvez seja outra fruta mesmo que o Oda só vai nos revelar agora sobre a importância dela. Mas bem, a segunda etapa do plano envolvia sobre ele achar os gigantes que foram responsáveis pela criação da Galeila, para ele provavelmente construírem algum barco que irá assim irá começar o início para a derrubada de Marijoa. Pelo menos ele disse que essas são as duas etapas necessárias, estritamente necessárias para conseguir derrubar o governo mundial. E esse capítulo maravilhoso acaba terminando aqui. Me diga aqui sobre o que vocês acharam desse capítulo. Eu achei extremamente ótimo, eu achei muito bom, incrível, simplesmente foda. O Oda tá realmente nos trazendo uma enxurrada de informações, finalmente cobrindo diversas coisas que a gente queria saber, diversas respostas ele tá finalmente nos dando. Espero que continue assim também no próximo capítulo que vai lançar na próxima semana. Mas então, me diga aí nos comentários sobre o que acharam. Aqui é o Toro King e até a próxima.